Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e você está ouvindo 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Nós vivemos um momento de reação. O pêndulo nós conseguimos colocar para um lado, no sentido do combate à corrupção, da repressão de crimes graves, não importava quem fossem as pessoas que tivessem praticado, e agora esse pêndulo está caminhando para o outro lado. O grande problema é que a sociedade brasileira vem colocando e colocou a expectativa de mudança sobre a Lava Jato de modo irrealista. Nós nunca falamos que a Lava Jato vai transformar o Brasil. Se a sociedade brasileira quer mudança, ela tem que parar de se colocar nas cordas e esperar que a Lava Jato faça o trabalho por ela. O presidente Jair Bolsonaro, ele vem se distanciando dessa pauta anticorrupção quando ele coloca em segundo plano o projeto anticrime do juiz federal Sérgio Moro. Ele coloca em segundo plano essa pauta quando ele faz as mudanças do COAF e desprestigia o auditor da Receita Federal que trabalhou na Lava Jato. Nós vemos também que essas investigações relativas à família dele têm relação com áreas em que ele tem buscado atuar, segundo várias pessoas têm avaliado de modo indevido, por exemplo, em relação à Receita Federal ou Polícia Federal. O 15 Minutos de hoje é um pouco diferente, porque o nosso assunto é único. A gente vai repercutir e analisar a entrevista do procurador Deltan Dallagnol, que foi dada aqui à Gazeta do Povo. Ele veio aqui ao estúdio da Gazeta e falou durante mais de 2 horas, 2 horas e 15 minutos. Ninguém tem interesse em impactar Deltan, tem interesse em impactar o coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, enfraquecer o combate à corrupção, gerar um ambiente propício para a reação. Nesse sentido, vem possíveis punições que eu vou sofrer no Conselho Nacional do Ministério Público. Para a gente fazer essa análise, eu convidei aqui 2 pessoas que participaram dessa conversa. A Kelly Cadanos, editora da Gazeta do Povo, lá em Brasília. Tudo bem, Kelly? Oi, Márcio, tudo bem? E também o Fernando Martins, editor de República aqui da Gazeta, que está aqui no estúdio comigo. Tudo bem, Fernando? Olá, Márcio, tudo bem? Bom, eu creio que é uma das primeiras entrevistas assim mais longas, detalhadas, né, que o procurador concede depois da divulgação lá das conversas pelo site The Intercept. Fernando, começando com você, como é que ele se defende, né, para além das notas que a gente já conhece, que vem da assessoria, dos vários momentos que foram divulgados, em relação a essas conversas? Creio que foi um tema também do papo aqui na Gazeta, né, Fernando? Sim, só abrindo parênteses antes disso, um bastidor, assim, a entrevista, ele já tinha dado pelo menos outras 2 entrevistas a jornais, mas a própria assessora do Ministério Público Federal disse que, pelo que ela lembra, é a entrevista mais longa que o Deltan já deu em 5 anos de Lava Jato. Então, enfim, é bastante completa. Mas voltando ao assunto, o Deltan, a questão dos vazamentos, ele, de certa forma, ele reforçou o que ele já vem dizendo, assim, que não pode reconhecer a autenticidade das mensagens, dos diálogos, mas ele deu algumas pistas a mais. Enfim, ele diz que o conteúdo, eventualmente, até alguma parte do conteúdo pode ser verdadeiro, mas ele questiona muito a questão do contexto. Ele explicou, por exemplo, que como a gente às vezes conversa com um colega assim, por aplicativo, ou então numa mesa, no almoço, num lanche, você está conversando e assim, ele diz que neste contexto, às vezes você faz brincadeiras, você faz ironias. Quando você conversa com um amigo ou com alguém que te conhece há anos, e você está conversando sobre a Lava Jato, por exemplo, ou você está conversando sobre a tua profissão, você pode fazer brincadeiras que fora daquele contexto seriam mal interpretadas porque a pessoa te conhece e ela sabe que você não vai fazer coisas erradas. Então você faz brincadeiras, você tem a liberdade de falar coisas sem explicar os pressupostos daquela coisa que você está falando. Então ele diz que nessas circunstâncias, enfim, algumas coisas podem ser mal interpretadas, podem ser tiradas de contexto, e ele argumenta basicamente isso. E ele reforçou muito que se há alguma ilegalidade ali, para as pessoas olharem o que diz que não há ilegalidades ali, mas se estão interpretando que há ilegalidades, que as pessoas olhem os atos oficiais que foram feitos nos processos da Lava Jato, que diz que, ele pelo menos diz que as pessoas têm que olhar para lá se lá tem ilegalidades. Ele diz que nesse aspecto não vão encontrar nada, porque tudo passa, além de passar pelo próprio Ministério Público Federal, vai passar por todas as outras instâncias do Judiciário, e se houver algum problema, essas decisões vão ser revertidas. A gente sempre atua na luz do dia. Nossos atos, a gente faz reuniões internas, assim como a gente conversou por Telegram, assim como a gente faz reuniões, isso não é escondido, isso é só um meio de comunicação. Nossas reuniões feitas sobre estratégias de investigação processuais não devem ser abertas para a imprensa. Nós somos parte nos processos, ainda que parte impessoal, nós somos parte.
Nós sempre solidificamos qualquer ato nosso em atos processuais, estão lá amparados em fatos, em provas, na lei. Cadê o ato ilegal? Não tem ato ilegal praticado. E ainda nessa linha, Kelly, o que disse o procurador, por exemplo, em relação à atuação, né, do ex-juiz, hoje ministro Sérgio Moro, tanto nesse processo aí das conversas, como depois, ao fazer parte, né, passar para o lado da política e integrar o governo Bolsonaro? Bom, Márcio, ele comentou sobre a atuação do ministro Sérgio Moro, diz que entende aí a opção política que o ministro fez ao assumir o cargo no governo Bolsonaro por conta dessa insatisfação, né, do ex-juiz, e uma insatisfação que ele também sente de não poder efetivamente mudar muitas coisas no cargo, né, que o Moro ocupava de juiz federal. Então ele defendeu essa decisão, dizendo que é uma decisão legítima, uma decisão de que o ministro teria avaliado que podia fazer mais por essas mudanças que ele almeja no Ministério da Justiça. E, enfim, defendeu também a atuação do ex-juiz, né, enquanto condutor aí dos casos da Operação Lava Jato, diz que não havia nenhum tipo de irregularidade na conversa, no trato entre o magistrado e os membros da Força Tarefa. O que nós vemos na atuação do ex-juiz federal Sérgio Moro enquanto ele era juiz é uma atuação técnica, é uma atuação apartidária, é uma atuação que foi submetida a 3 instâncias independentes do judiciário. A própria condenação contra o ex-presidente Lula foi submetida a revisão, e já foi revisada por 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal e por 4 ministros do STJ. A gente está falando de 7 julgadores independentes. E desses 7 julgadores, 5 foram nomeados pelo ex-presidente Lula ou pela ex-presidente Dilma, do PT, e confirmaram a condenação. E aí ele destacou alguns pontos de algumas conversas que foram mencionadas pelo site Intercept e outros veículos de imprensa, nessas conversas vazadas, e ele defendeu a atuação, disse que não há nada de ilegal, nada de irregular. Disse, por exemplo, que não tem nenhum problema o juiz determinar datas de deflagração de operação, por exemplo, porque o magistrado, quando autoriza, né, o mandado de busca, mandado de prisão, precisa estar disponível no dia da deflagração, inclusive caso haja algum pedido excepcional, tanto de defesas quanto da Polícia Federal no meio das operações, no meio das deflagrações. Então defendeu aí a atuação do ex-juiz durante todo o período da Lava Jato, conduzido por ele. E sobre o governo Bolsonaro, sobre o presidente Jair Bolsonaro? É engraçado que, assim, na entrevista ficou, pelo menos para mim, evidente que o Deltan, ele tem uma deferência muito grande pelo ministro Sérgio Moro, diz várias vezes que ele foi lá para tentar fazer esse ganho no combate à corrupção, mas em relação ao governo como um todo, ele é bem mais crítico, o Deltan Dallagnol. Ele, logo no início da entrevista, ele pontua aí que a Lava Jato está sob ataque tanto do Congresso, do Legislativo, do Judiciário, ele citou o STF, algumas decisões do STF, e também do Executivo. Os movimentos negativos contra a atuação contra a corrupção não param hoje no Legislativo e no Judiciário. Nós tivemos recentemente ações do presidente que foram lidas como uma intervenção indevida na Polícia Federal, na Receita Federal. Nós temos uma mudança do COAF, que estava no Ministério da Justiça, foi para o Ministério da Economia, agora está indo para o Banco Central, retirando da chefia do COAF uma pessoa dedicada, competente, que mostrou seu valor e seu serviço à sociedade na Lava Jato, que é o auditor da Receita Federal, Roberto Leonel. Ele citou tudo isso como pontos preocupantes e como medidas que colocam a Lava Jato em xeque. Falou em também ataques à Lava Jato, em outros sentidos também, Kelly? Falou muito nessa questão de ataques à Operação Lava Jato, né, como o Fernando pontuou. Falou também dessa possibilidade de o Supremo Tribunal Federal voltar a julgar, por exemplo, a prisão em segunda instância, que ele classifica como um ponto muito importante no combate à corrupção. A Lava Jato defende, né, que réus condenados em segunda instância já comecem a cumprir pena e que não se espere o trânsito em julgado, porque isso pode demorar muitos anos, né? E segundo a Força Tarefa, o próprio Deltan, isso passa uma mensagem de leniência com a corrupção. Então ele criticou essas decisões do Supremo, defendeu que seja mantida essa
previsão de prisão em segunda instância, e também falou muito do Congresso, né? Falou de decisões do próprio Congresso Nacional, que vem nesse contexto também de abafar a Operação Lava Jato, de abafar combate à corrupção, e nesse sentido ele citou, por exemplo, o projeto de lei de abuso de autoridade, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada, já havia passado pelo Senado. A Operação Lava Jato sempre foi muito crítica desse projeto, desde 2017, quando ele começou a ser discutido no Senado Federal, e foi aprovado lá e agora foi aprovado também na Câmara, e ele vê isso como um contra-ataque à Operação Lava Jato e a outras operações de combate à corrupção. Inclusive, ele lembrou, e como tanto o procurador Deltan Dallagnol quanto o ex-ministro Sérgio Moro e outros membros da Lava Jato sempre lembram da Operação Mãos Limpas, né, a operação na Itália, em que a agenda anticorrupção acabou sendo derrubada e passou-se ali uma agenda legislativa de combate ao combate, né, à corrupção. O combate a técnicas de investigação, deixou-se, na época, na Itália, de criminalizar condutas que haviam sido punidas na Mãos Limpas, enfim, uma série de medidas que foram tomadas para desmontar a operação italiana, e ele enxerga esse movimento acontecendo aqui também. Se a sociedade brasileira não continuar com a gente, todo o nosso trabalho foi e vai ser em vão. A gente vai repetir a experiência italiana, em que depois de avanços a gente vai ter retrocessos, e a gente vai continuar sendo conhecido como o país da corrupção, o país da impunidade dos poderosos. Fernando, qual momento te chamou mais atenção nessa longa conversa com o procurador Deltan Dallagnol, hein? Olha, eu pontuaria o momento final, assim, que a gente estava encaminhando para encerrar a entrevista, e a gente perguntou como essas conversas, todas essas acusações a qual a Lava Jato e ele pessoalmente enfrenta, como é que ele estava passando por isso, se isso afetou ele pessoalmente e até se isso afetou a família dele. E ele se emocionou muito, ficou com os olhos marejados, e você percebe que de fato isso machuca ele, porque naquele momento ele lembrou do filho dele, falando sobre os medos que o filho dele tem, sobre medo de criança, né, de monstro, mas e ele explicando que é preciso ter coragem e enfrentar todas as dificuldades. Você percebe que o Deltan, ele acredita muito no que está fazendo. Coragem é você enfrentar a perda de privacidade. Coragem é você enfrentar os riscos que a gente tem. Coragem é você enfrentar mais de 2 dezenas de processos no Conselho Nacional do Ministério Público, ações judiciais contra nós para fazer o trabalho que tem que ser feito. Eu pontuaria também, teve pelo menos mais 2 momentos que ele ficou visivelmente irritado com perguntas. É lógico, a gente, jornalista, a gente faz as perguntas, nem sempre são perguntas agradáveis. Foi o momento em que eu perguntei sobre a história de que ele teria pensado em propor a construção de um monumento à Lava Jato. O senhor teria proposto a construção de um monumento em homenagem à Lava Jato. Isso ocorreu mesmo e qual foi o contexto que ocorreu? Se aconteceu, o que tem de errado nisso? Estou perguntando se o senhor propôs essa ideia. Ocorreu? Não, eu estou perguntando qual é o enfoque sobre algo errado nisso. Porque essa é uma questão mais abrangente. Se houve esse hackeamento, que é um crime contra nós, o que vão divulgar? Vão divulgar coisas sem qualquer interesse público? Qual é a relevância pública disso? Tem alguma coisa errada nisso? Isso é uma reportagem da Folha de São Paulo. Ele não respondeu objetivamente, mas me colocou também na parede. Sim, ele também, enfim, se ele não gostou da pergunta, ele me colocou na parede questionando se havia algum problema em cogitar aquilo. E também teve o caso da Kelly, né, Kelly, que você fez uma pergunta, ele também ficou um pouquinho irritado. Qual né, foi, hein, Kelly? Exatamente, foi a pergunta em relação ao Beach Park, né? Eu perguntei para ele se realmente aconteceu, né, o que os jornais divulgaram, de que ele teria pedido passaportes para ele e para a família em troca de uma palestra no Ceará, né? E ele também ficou bastante irritado com a pergunta, disse que isso não tem nenhum problema. Porque nesse caso o senhor teria uma vantagem pessoal, né, pelas palestras. O senhor levaria sempre que eu sou remunerado,
sempre que eu sou remunerado pela palestra, eu recebo uma vantagem pessoal pela palestra. É a contraprestação, assim como uma aula. Não vê nenhum problema, inclusive ético-moral, né, nesse questionamento. O curioso até, só pontuando também, após a entrevista, enfim, ele até veio se desculpar e nem era necessário, enfim, se ele deu algumas respostas duras. Acho que ele se referia a essas duas questões em específico. É lógico, sim, a gente explica, nosso papel é fazer isso também. Ele tem o papel dele de se defender, enfim, e lógico, ele é um ser humano, pode se irritar também. E é normal no trabalho de jornalista, né? Para a gente fechar aqui, temos mais 2 minutos, uma pergunta rápida para os dois. Depois dessa conversa longa e de tudo que vocês estão acompanhando do noticiário, né? Dá para imaginar que venha pela frente, ou pelo menos o Deltan, será que teme alguma punição no âmbito lá do Conselho do Ministério Público e um eventual afastamento ainda da Força-Tarefa da Lava Jato, coisa que já foi discutida lá no âmbito do Conselho? Eu ia chamar atenção justamente para esse fato. Eu acho que, para mim, foi um dos momentos que também mais me chamou a atenção na entrevista, porque ele diz que teme sim ser punido no Conselho Nacional do Ministério Público, apesar de não enxergar nenhuma irregularidade na atuação dele, mas ele diz que teme sim esse afastamento, essa retaliação, e inclusive diz que soube de senadores que têm feito pressão nos conselheiros do CNMP em relação a esse caso específico do Deltan, né, que tem perguntado a conselheiros que buscam recondução do cargo, por exemplo, o que acham dessa situação do Deltan, dessa situação dos vazamentos das conversas dos membros da Lava Jato, né? Lembrando que esses conselheiros, eles são sabatinados pelos senadores e precisam do aval do Senado para ocupar o cargo. O recado que tem circulado e que a gente tem escutado é que existe uma mensagem clara no sentido de que parte relevante ali dos senadores, alguns com grande influência, espera, deseja, quer que eu seja punido no momento de reação à Lava Jato. Então, acho que esse temor dele me chamou muita atenção, inclusive esse bastidor que ele traz dessa pressão dos senadores, de alguns senadores, né, que vem sendo feita em cima de alguns conselheiros do CNMP. E é curioso, né, Kelly, que ele teme ser de alguma forma punido pelo Conselho do Ministério Público, mas quando a gente questionou ele sobre se ele teme que a Lava Jato, ou pelo menos grande parte da Lava Jato, possa ser anulada pelo STF por questões aí, enfim, que está sendo acusado de abuso de autoridade, enfim, ele foi categórico de dizer que não. Ele tem certeza que tudo que foi feito, tudo que está nos autos é a expressão da verdade, das investigações, não teve nada de abuso. Então é curioso que, pessoalmente, ele tem um temor, mas ele tem certeza que a Lava Jato, como instituição, ela vai estar de pé aí, apesar de todas essas, enfim, todas as críticas que ela vem passando. Legal. Kelly, obrigado pela conversa aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Fernando, obrigado também pela conversa aqui no 15 Minutos. Lembrando que a íntegra dessa entrevista com o Deltan Dallagnol está disponível também em podcast, no Podcast República, certo? Exatamente. Quem quiser ouvir, é só pegar lá e ouvir. Valeu, até a próxima. Esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário da Gazeta do Povo. Não esqueçam que para ter muito mais informação sobre tudo isso, é só assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!